No dia 13 de dezembro de 1968, o governo militar, sob a presidência do Costa e Silva, declarou o AI-5. O ato institucional número 5 foi um dos principais elementos da ditadura militar e esse é o tema do vídeo. Vem conhecer comigo o que foi o AI-5. Eu sou Karina Magalhães e aqui no canal a gente fala de história de um jeito simples para que você entenda tanto o passado quanto o presente. Durante a ditadura militar, o governo tinha uma preocupação de dar um caráter legal às medidas autoritárias que foram sendo publicadas entre todos os anos da sua existência. Portanto, entre 1964 e 1985, que é o período do regime, vários atos institucionais foram publicados. Eles eram decretos, geralmente expedidos pelo próprio Poder Executivo, que definiam em lei algumas práticas que o governo queria, e a imensa maioria dessas práticas eram práticas autoritárias. O ato institucional número 5 é um exemplo disso. Foi um decreto publicado dentro do governo do Costa e Silva para institucionalizar, para dar um caráter de legalidade a várias práticas autoritárias que o governo pretendia colocar. O AI-5 determinou várias questões. Uma delas foi a suspensão do direito do habeas corpus, ou seja, os brasileiros perderam esse direito constitucional que na imensa maioria dos países democráticos é garantido. Além disso, a liberdade de expressão, as liberdades individuais também garantia em estados democráticos de direito foram suspensas. O AI-5 determinou também que o presidente da República ele podia cassar mandatos, poderia demitir funcionários públicos e, além disso, um dos principais pontos do AI-5 foi colocar os civis dentro da justiça militar. Na prática, pessoas acusadas de crime político não seriam julgadas nos tribunais civis comuns e sim em tribunais militares. O governo pretendia, com esse conjunto de medidas definidos no AI-5, facilitar o processo de repressão política. Em 1968, o governo militar enfrentava um conjunto de oposição, que é justamente o motivo que fez com que eles criassem o AI-5. Várias pessoas de diversos setores da sociedade questionavam a permanência dos militares no poder no Brasil, que tinham chegado desde 64. Lá em 64, alguns setores da sociedade, inclusive que apoiaram a institucionalização desse regime, o golpe de 64, acreditavam que a chegada dos militares no poder ia ser rápida. Eles chegariam, fariam uma limpeza política e sairiam. Mas eles ficaram aí até 68 sem dar sinais que sairiam. E aí começa uma grande movimentação de oposição e 68 é o grande auge desse movimento. A gente tem organizações de oposição dentro de setores políticos tradicionais. Foi formada em 68, por exemplo, a Frente Ampla, liderada pelo JK, pelo Carlos Lacerda e pelo João Goulart. Essa frente ampla, ela criticava dentro das esferas políticas tradicionais a permanência dos militares no poder. Além disso, várias movimentações também de movimentos de estudantes. A gente tem uma das grandes manifestações que é a passeata dos 100 mil que acontecem no ano de 68. Outros movimentos associados à igreja e também outros setores da sociedade, inclusive militares, deram para o ano de 68 um ano de grande contestação, uma cara de oposição muito mais forte. E diante desse cenário de grande oposição, o governo ficou um pouco preocupado sobre a estabilidade deles no poder e principalmente a continuidade do regime. Chega no auge quando o deputado do MDB, o Márcio Moreira Alves, ele faz um discurso no Congresso Nacional criticando extremamente o regime. Os militares ficaram extremamente nervosos com esse discurso e pediram para o Congresso cassar o mandato do deputado. O Congresso se recusou. Com isso, os militares viram um cenário muito perigoso para a estabilidade do regime. Nas ruas, essa galera se movimentando contra o regime e o próprio Congresso Nacional batendo o pé, mostrando uma oposição ao recusar a cassação do deputado. Foi nesse momento que os militares, então, decidiram criar o ato institucional número 5, que vai trazer todo esse conjunto de medidas com um objetivo que é facilitar o processo da repressão política. Com o AI-5 publicado, o governo tinha em mãos várias possibilidades de estabelecer essa repressão mais facilmente, o que gerou uma política de repressão institucionalizada. A partir do AI-5, o clima da repressão política ele aumenta. Desde 1964, várias pessoas estavam sendo presas, algumas pessoas já tinham até fugido do Brasil em decorrência dessa repressão política, mas o AI-5 ele legitima, ele mostra claramente o posicionamento do Estado
na repressão. Por isso que após o AI-5, esse período da ditadura militar é conhecido como anos de chumbo. O AI-5, portanto, mostra o fechamento do regime e vai ser um dos principais instrumentos que mostra o caráter autoritário da ditadura militar. Se por acaso ficou alguma dúvida sobre o que é o AI-5 e as características desse processo, deixa aí no comentário que vai ser um prazer tirar a dúvida de vocês.